abrirem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 18, texto muito conhecido, fala sobre a casa do oleiro, né? O vaso na mão do oleiro. Jeremias 18. Vamos ler somente até o 11. Diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter do mal, da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Amém? Os irmãos podem se sentar. Esse texto é um texto que fala da tristeza de Deus com a nação de Israel, né? Um povo contumaz, um povo rebelde. E nesse momento o Senhor chama o seu profeta Jeremias e manda ele até a casa do oleiro. O Senhor poderia ter falado com ele ali mesmo, né? Mas Deus ele queria mostrar, ilustrar algo que estava acontecendo com a nação de Israel. E essa palavra ela é muito propícia nesse momento, porque a nação brasileira, o mundo inteiro, né, volta e meia acaba incorrendo nos mesmos erros de Israel, que é se voltar contra o nosso Deus. Hoje eu vi um pastor falando, né, pregando sobre a atual conjuntura que o mundo se encontra, e ele falava sobre o que o mundo estava fazendo com o nome de Deus, né? O escárnio, né? No próprio carnaval a gente viu as pessoas zombando de Cristo, né? E Deus, ele na verdade não virou as costas para o homem, Deus não virou as costas para nós, mas a humanidade, infelizmente, é quem virou as costas para Deus. Deus, ele não está satisfeito com o que está acontecendo com o mundo, né? Mas o próprio homem virou as costas para Deus. E aqui em Jeremias, nós vemos Deus falando para Jeremias: olha, dispõe-te, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. E ali Jeremias ele vê um quadro, né? Ele vê o oleiro mexendo ali, fazendo o seu vaso, e certamente não entendendo muita coisa que estava acontecendo. Por que Deus quer que eu veja isso? E aquele vaso se desfaz na mão do oleiro, e ali Deus fala com Jeremias: olha, Jeremias, assim como este vaso nas mãos do oleiro, é Israel nas minhas mãos. Tá? Estão nas minhas mãos. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos por conta própria, né? Nós pensamos que a nossa vida, que o nosso nariz nos pertence, mas nós somos um vaso na mão do oleiro. E ali o Senhor ele falava para Jeremias interessante. Ele fala: olha, eu posso até profetizar algo sobre o povo, eu posso até me inclinar a destruir um povo, uma nação. Mas se esse povo se converter, se esse povo se arrepender, eu também me arrependerei desta situação que eu estou para fazer. E ao contrário disso, eu posso até dizer algo de bom para um povo, para uma pessoa. Olha, eu vou fazer isso por você, né? A tua família será abençoada. Mas se esse povo não me der ouvidos e virar as costas contra mim, eu também me arrependerei do bem que disse que faria a este povo. Ou seja, as bênçãos e as maldições, amados, estão
em nossas decisões, estão no curso da nossa trajetória que nós resolvemos trilhar. Tá? Se nós decidirmos trilhar caminhos bons, coisas boas virão em nossa direção. Se nós tomarmos decisões sábias, né, resultados favoráveis virão em nossa direção. Muitas vezes tem pessoas que profetizam, né? Quem tem promessa não morre, né? Aqui o Senhor está falando para Jeremias, olha, eu posso até dizer que farei algo de bom para você, para essa nação, para um povo. Agora, se esse povo se virar contra mim, essa promessa cairá por terra. Ou seja, quem tem promessa pode morrer também, né? Então essa palavra, mas é uma palavra de advertência, né? Quem é este olheiro? É o próprio Deus. Quem é este barro na mão do olheiro? Somos nós, né? E é necessário que nós nos coloquemos à disposição do Senhor. O hino que a Letícia louvou, o coro dele tem muito a ver com essa mensagem. Fala, olha, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É necessário que nós depositemos tudo nas mãos do Senhor. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos filhos, né? As nossas frustrações, as nossas tristezas, tudo tem que estar diante do Senhor. Quando tudo isso estiver diante do Senhor, estiver na mão do olheiro, que é quem pode moldar este vaso, só então há de ver que o Senhor tem poder, tá? Quer ver o poder de Deus, quer ver as coisas acontecerem, tem que deixar nas mãos do olheiro. É Ele que manobra, é Ele quem decide o nosso futuro, é Ele quem abençoa para que as nossas sementeiras, que as nossas sementes germinem e produzam, né? Então a Bíblia diz, né, que o homem, por mais ansioso que esteja, ele não pode acrescentar um côvado na sua altura, né? Ele não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, porque é Deus quem decide, né? O sumo olheiro, o grande olheiro de nossas vidas. Nós somos barro na mão deste olheiro, né? E é Ele quem decide se o vaso ficou bonito, se precisa ser quebrado, se precisa ser moldado, né? Ali, de acordo com a sua vontade, Ele vai nos moldando. E esse molde, às vezes, leva tempo, né? Há vasos que são feitos rapidamente, mas há vasos que Deus ele vai ali trabalhando, e uma coisinha acontece aqui, outra ali. É o olheiro moldando este vaso, né? E um belo dia, esse vaso está pronto, e quem olha para este vaso, não imagina que um dia este vaso bonito foi um torrão de argila, um monte de barro sem forma, né? Quem olha você frutificando, trabalhando, pregando, dando bom testemunho, não consegue imaginar que esse vaso bonito um dia foi um torrão de barro sem forma, né? E sem valor, certamente. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele nos molda, Ele nos capacita, Ele nos prepara, né? E traz em nossa direção as suas promessas de bênção. Amém? Que nós possamos colocar diante do altar de Deus tudo aquilo que nós desejarmos e que nós possamos trilhar caminhos retos, que nós possamos tomar decisões sábias, tá? Deus não deixou de ser bom, Deus não deixou de ser misericordioso. Essas coisas que acontecem pelo mundo afora, muitas pessoas querem às vezes murmurar contra Deus, mas Deus não tem amor, Deus não é amor. Ele é amor, conforme o texto que o pastor Marlon leu, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse por nós. Deus continua sendo amor, né? E nós é que nos afastamos dele. E Deus ele é muito democrático, né? Se você não quer estar com Ele, você tem total liberdade de se afastar dele. Se você não quer servi-lo, Ele não vai pegar você pelo colarinho e obrigar a você servi-lo, né? Ele permite que você trilhe seus caminhos. Agora, Ele diz a você o seguinte: lembra-te que um dia eu cobrarei tudo isso de você. E essa conta está chegando, né? O saldo negativo dessa conta está aí pelo mundo afora. Pessoas, infelizmente, sucumbindo. Deus deixou de ser amor? Não. Nós é que viramos as costas para o Senhor. Ali em Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está debaixo da sombra do Onipotente? Vai ter descanso.
Tá? Essas promessas que tem no Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. É aquela promessa que fala, né? Que não temerás espanto noturno, mortandades que assolam o meio-dia. Isso tudo, amados, é para quem está debaixo da sombra do Onipotente. Amém? O Salmo 91 é muito bonito, mas se você deixar ele aberto na sala da tua casa, ele vai ser só um amuleto, tá? Para que ele seja real na nossa vida, nós temos que nos render a este grande olheiro que é Deus, deixar que Ele molde nossas vidas e que estejamos debaixo da sombra desse grande protetor. Amém? E nós não temeremos espanto noturno, mortandade, né? Seta que voe de dia, né? Agora tem que estar debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que essa palavra possa produzir frutos em nossos corações. Amém? Deus nos abençoe. Vamos fechar com louvor? Tia Léo? Vai, Tia Léo.